alunas, a gente está na correria aí, mas nós estamos animados, tá bom? A aula hoje vai ser muito tranquila. Não sei se antes tem algum anúncio que gostaria de fazer antes da gente passar para a oração. Tenho só um que, na verdade, não começou a circular ainda, que é sobre o aulão com o nosso diretor regional, João Tavares, no dia 22 de junho. Nós estamos só hoje, vai ser decidido qual vai ser o lanche desse aulão. Nós temos duas opções. A primeira eu não lembro, e a segunda é que pode ser chapa mista, né? E aí a gente vai decidir hoje lá na reunião de conselho com o conselho estudantil para saber qual vai ser o lanche. Mas vai ser dia 22 de junho. Já podem colocar na agenda de vocês. 22 de junho, às 18 horas, aulão com o nosso diretor regional, João Tavares. Muito bem. Então, eu gostaria de pedir para o Amon fazer a primeira oração para nós. Pode ser, Amon? Posso sim. Vamos lá. Muito bem. Deixa eu Moisés, ver. Oi, só mais um anúncio que eu esqueci de dar também, que é tá sobre a bom. festa junina multiestaca, que vai acontecer lá no Instituto, né? Ela está sendo organizada pelo CREJAS, que é o Conselho Regional de Jovens Adultos Solteiros, mas eles estão estendendo o convite aos jovens de 18 a 30 anos também casados. Então, os casados serão bem-vindos também. 18 a 30 anos, de 17 anos só pode quem já estiver no instituto, né? Quem estiver matriculado no instituto com 17 anos pode. Mas fora esses, os outros assim que têm 17 anos e que ainda fazem seminário, não pode, tá? Só se já estiverem matriculados no instituto. E os casados estão convidados. Obrigado. E tá aqui, só ajeitar aqui o meu fone. Deixa eu ver se o fone. Tá me ouvindo bem, Anderson? Tá me ouvindo bem com fone? Sim, está um pouquinho baixo, mas pode ser meu volume. Deixa eu aumentar aqui, então, peraí. Então, tá maravilhoso. Deixa eu só aqui agora ampliar aqui a nossa. Carregador já. Então, tá. Então, hoje, nossa lição número 13, né? Já estamos bem próximo aí às nossas férias, né? Nós estamos na edição 13. Parece que foi lá no início. Começamos aí a primeira edição. Muito rápido. O primeiro semestre voou, né? Acho que vocês estão sentindo. E o tempo está correndo conforme as profecias já diziam, né? O tempo estaria correndo com uma velocidade que a gente não imaginaria. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o propósito dos tempos e da história da família. Por que que eu e vocês precisamos nos importar mais do que anos atrás com a história da família, né? O que que o tempo tem a ver com esse trabalho? Tá? Por que que nós precisamos desses prédios aí tão belos que nos trazem paz, segurança, amparo, conforto? Qual o objetivo deles na nossa vida hoje?
Para iniciar, eu queria passar rapidamente um vídeo para vocês. Talvez seja um vídeo conhecido. Os templos são mais do que pedra e argamassa. Eles estão cheios de fé e jejum. São construídos de provações e de testemunhos. São santificados pelo sacrifício e pelo serviço. No início da década de 1960, Thierry Tararaina Montan e seus filhos filiaram-se à igreja quando os missionários chegaram à sua ilha, que fica a cerca de 160 quilômetros ao sul do Tahiti. Naquela época, o templo mais próximo era o templo de Hamilton, Nova Zelândia, que ficava a mais de 4.000 quilômetros a sudoeste, somente acessível por meio de uma dispendiosa viagem de avião. A grande família Montan, que sobrevivia com dificuldade com a renda gerada por uma pequena plantação, não tinha dinheiro para a passagem de avião. E também não havia empregos na ilha. Assim, o irmão Montan e seu filho Gerard tomaram a difícil decisão de viajar 4.800 quilômetros para trabalhar nas minas de níquel da Nova Caledônia, onde outro filho já trabalhava. Após 4 anos, o irmão Montan e seus filhos economizaram dinheiro suficiente para levar a família ao templo da Nova Zelândia. Foram selados para esta vida e para toda a eternidade. Uma experiência indescritível e feliz. Aqueles que compreendem as bênçãos eternas que advêm do templo sabem que nenhum sacrifício é grande demais, nenhum preço é alto demais, nenhuma luta é difícil demais para receber essas bênçãos. Se todos formos à casa sagrada de Deus, seremos mais capazes de suportar todas as provações e de sobrepujar cada tentação. Nesse santuário sagrado encontraremos paz e seremos renovados e fortalecidos. Que façamos todo e qualquer sacrifício necessário para frequentar o templo e ter o espírito do templo em nosso coração e em nosso lar. Muito bem. Esse vídeo, propriamente dito, ele fala sobre algumas coisas que assim vai despertar um interesse em a gente procurar entesourar esses emblemas e esses conhecimentos do tempo. Vocês conseguiram identificar algumas coisas que o presidente Thomas S. Monson falou sobre a importância? Aí tem vários princípios aí. Sacrifício, existem outras coisas aí. O que vocês conseguiram? Queria ouvir vocês um pouco. O que vocês conseguiram captar dessa mensagem? Desperta em vocês a importância, o interesse de amar o templo, de se esforçar para frequentar o templo. Vamos lá, a gente vai discutir. Irmão, uma coisa que me chamou a atenção, né, que enquanto o vídeo estava rolando, eu fui pesquisar, porque nesse vídeo mostra que antigamente eles precisavam se locomover de um lugar tão longe para poder acessar o templo. E aí eu fui pesquisar quanto tempo leva daqui da minha residência lá para o templo. Aí eu vi que é 10 quilômetros, 21 minutos. Tipo, isso não é nada comparado ao que eles passavam naquele vídeo para poder acessar o templo, né? Então a gente tem um templo bem aqui pertinho da gente. E inclusive eu tenho aqui no templo
A minha meta é ir uma vez por semana, né? Mas estou falhando nisso, mas vai dar certo. Tenho que fazer o batismo dos meus bisavós. Eu já tinha feito, na verdade. Só que eu peguei a fichinha e trouxe para casa e a pessoa que estava lá, ela não deu baixa. Aí eu acabei perdendo o papel. Agora eu vou ter que fazer tudo de novo, mas vai dar certo. Tá E uma certo. coisa que eu vi é que se a gente faz um pequeno sacrifício para ir lá, durante o vídeo, né, eu vi, a gente vai receber só as bênçãos do Pai Celestial para nossa vida. Mansidão, paz, felicidade. E vamos estar ajudando os nossos parentes, né, que estão esperando por isso. Puxa vida, muito bom, excelente. Gabriel. Obrigado. Realmente gostei dessa sua comparação muito significativa, visto que a gente hoje, nós um dia já tivemos que percorrer aí 2, 3 dias para chegar no templo mais próximo. Hoje, uma belíssima comparação que a Gabriele fez, né, da residência dela, na mesma distância também, que a mesma coisa, eu estou aqui por trás do Mangueirão, então, para mim, é quase que aqui pela Rua da Marinha, né? Augusto Montenegro, Rua da Marinha. Então, é coisa de 15, 20 minutos também, né, sem trânsito. Então, é muito perto. Para o tempo que eu levava daqui para São Paulo, na época que eu ia, o Recife, era quase 2 dias, 2 dias e meio, né? Dependendo da estrada. Então, muito significativa essa sua comparação, perfeita. Alguém mais gostaria de... O que lhe chamou a atenção nesse vídeo? O que desperta? O que você pode trazer para dentro da nossa classe agora, nossa aula, que possa nos motivar, né, a ter o desejo mesmo de estar dentro do templo, frequentar, fazer as ordenanças? Eu adoro aquela frase que Jesus diz para Pedro, e Pedro tinha vontade de pescar, então Jesus levava ele para pescar, né? E lá eu acredito que dizia para Pedro: Pedro, eu sei que tu adora essa tua vida, mas que tu vive numa escuridão, né? Tu vive, aquilo que tu vive é só uma fração daquilo que eu quero te mostrar, né? E aí que quando a gente está lá no templo, todos nós saímos da nossa pescaria, que é a nossa casa, e aí a gente chega no templo, e quando a gente chega no templo, a gente está lá com, com Jesus e com tudo aquilo que ele tem realmente, que ele falava para Pedro que a gente pode ver ali. A gente sente, né, o universo, a gente sente o céu, a gente sente a plenitude, a gente sente aquilo que é sublime. Então, eu acho que Pedro, se ele tem certeza que ele deve estar com Jesus, eu acho que ele pode olhar para a gente lá e dizer assim que realmente tudo se cumpre conforme a vontade do Pai, né? Muito É bem, isso. João. Bom, é isso mesmo. Obrigado. Puxa vida. Alguém mais? Sandra, Guilherme. Vamos adiantar aqui. Se vocês sentirem que lembraram de algo, sentiram algo, a gente pode voltar aqui, tá? Vamos só... Os templos são mais. Esse é outro vídeo que eu gostaria de passar para vocês. Mas antes, gostaria que vocês atentassem exatamente para o que ela vai falar. Então, o primeiro vídeo falou sobre a importância, sobre o sacrifício que nós precisamos fazer. Isso é uma coisa que a gente tem que estar no nosso coração, na nossa mente, né? A gente hoje é um povo abençoado, né? O paraense, ele é um povo abençoado. Nortista em si, porque a gente tem um templo aqui, né? Em Belém, temos um em Manaus. Então, o norte hoje, ele não precisa perder despender, né, tantas horas numa viagem, principalmente os santos lá de Manaus, né? Tinha que chegar por aqui um pouquinho, depois pegar a estrada de novo, viajava de barco. Então era muito mais sacrifício do que nós. Mas por quê? Eu e vocês aprendemos sobre o templo, nos esforçamos para estar lá, com qual objetivo? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre a importância de nós termos ele e o que nós precisamos fazer quando lá estamos.
É bem curtinho, mas é bem Members of the significativo. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints go to temples to participate in sacred ceremonies called ordinances. One of these ordinances is called the temple endowment. The word endowment means gift. In this context, blessings, such as greater knowledge of God's purposes, clearer direction to serve others, and the power to do all God wants us to do. The endowment ceremony enhances our understanding of Heavenly Father's love for all of his children. During the ceremony, his plan for our happiness is presented, including the creation of the world, the fall of Adam and Eve, and the central role of Jesus Christ in our lives. The endowment is full of symbolism. Like all temple ceremonies, everyone is dressed in white temple clothing, which represents purity and equality before God. Simple rituals relating to the teachings of Jesus Christ are also part of the ceremony. During the endowment, participants move from room to room, symbolizing our progression in God's plan. As part of the ceremony, we are invited to make solemn promises with the Lord, called covenants. These covenants include obeying God's commandments, living the gospel of Jesus Christ, being morally pure, and dedicating our time and talents to the Lord's service. In return, God promises wonderful blessings in this life and the opportunity to return to live with him after this life. At the end of the ceremony, participants enter the celestial room, which is intended to reflect the beauty and peace of heaven and God's presence. It's a place to ponder, find hope, and seek divine direction. The temple endowment affirms that all people are children of a loving God and that he wants us to be happy now and forever. Muito bem. E esse estava traduzido, mas o que te tira de importante desse vídeo? Qual é a mensagem principal que vocês conseguem traduzir aí? Conseguiram captar aí? Por que nós vamos para o templo? O principal motivo. Nós vamos fazer exatamente o que lá por nós primeiro, né? Depois a gente vai fazer pelos nossos antepassados, mas primeiro a gente tem que garantir a nossa salvação, né? Então, um convênio importante que nós fazemos lá dentro do templo é o nosso endowments, né? Isso. Então, os endowments, eles são todas as ordenanças, né, e convênios que nós fazemos, promessas de que seguiremos o Salvador. Né? E aí, nós somos investidos com o poder do alto. Então, as vestes que nós usamos, por baixo de nossas roupas, elas representam, né? Ela é um simbolismo da nossa devoção ao Altíssimo. Tá? Então, nós saímos de lá, vestido com o poder do alto, com a promessa de proteção. Né? O poder do destruidor, ele será aniquilado, ele será interrompido quando nós guardarmos os convênios que nós fizemos. Então, eu pergunto para vocês, aqueles que já são investidos aí, já têm sua própria investidura, como vocês se sentem em saber que ao ir ao templo, fizeram seus convênios, saíram de lá e tem essa proteção? Vocês são investidos, saíram, entraram um pouco desprotegidos, mas saíram super protegidos, né? E com poderes do alto. Como é isso para vocês, na vida de vocês? Aqueles que já o fizeram. Quem aqui já fez sua investidura? Alessandra, deixa eu ver, o João, não tenho certeza. Pode confirmar. Gabriele já fez, já casou, né, Gabriele? Sim. Deixa eu ver mais. Eu ainda não.
João ainda não, né, João? Está se preparando. Muito bom, João. Para casar também. Muito bom, Ricardo. A Alessandra, eu sei que já fez. O Amon também ainda não fez, está se preparando, não é isso, Amon? O Amon vai ser logo, logo. Já tá preparando. Já fez, Amon? Não, né? Não, estou me preparando. Está se preparando. Muito bem. Então, para aqueles que fizeram, né? Gostaria de compartilhar algum sentimento sobre a experiência de vocês terem feito. Sentem diferente hoje do que antes da investidura? Como é essa experiência para vocês? Eu gostaria de compartilhar a minha. Eu, quando fiz minha investidura, eu ia para a missão, né? Hoje, muitos de vocês têm a oportunidade de fazer antes mesmo de ir para o campo. Então, eu só fiz porque cheguei em São Paulo e antes do treinamento e tudo, teve um dia que a gente passou pelo tempo para, né, fazer nossos convênios. Então, para mim, tudo foi novo, por mais que eu já tivesse estudado, mas na prática, você recebendo os simbolismos de investidura, sendo lavado, né, sendo ungido, é uma coisa assim que não tem descrição. E eu digo mais para vocês, quando a gente entende os propósitos, quando a gente estuda as escrituras, a gente vai depois fazer, por isso que eu aconselho, estudem bem sobre esses simbolismos, esses sinais, né? Por que lavar, por que nós precisamos ser lavados, por que nós precisamos ser ungidos, qual a importância disso, que quando vocês que ainda vão fazer, estiverem nesse processo, vocês vão lembrar, vai ser mais fácil para vocês entenderem tudo aquilo que está acontecendo naquele momento. Era uma coisa que eu não tinha, né? Recebi, não que eu não esqueci, eu lembro, né? Eu lembro daquele momento que eu passei tudo, mas eu não entendia, saí de lá sem entender muitas coisas, só vim entender com o tempo, né? O porquê que é daquilo, o porquê que é daqui, isso aqui foi assim daquele jeito, mas hoje para mim, sendo um oficiante do templo, nossa, tem um significado muito grande, é como se eu estivesse ali, e quando eu vou como procurador, eu sinto, eu tento lembrar, puxar minha mente lá de quando eu era aquele jovem lá missionário, passando pela primeira vez recebendo os convênios, né? Então, isso eu gostaria que vocês tivessem em mente, né? A importância de, ao entrarem no templo, saberem que ali vocês vão sair investindo com o poder do alto. Tá? Essa é a importância do templo na nossa vida. Vou mostrar aqui uma coisa para a gente ver. Members of the Church of Jesus. Uma coisa importante, eu gostaria que alguém lesse para a gente aqui, por favor, esse trechinho aí. Pode ler, tá bom? Vamos lá. Após o batismo e a confirmação, você pode receber ordenança de investidura do templo. A palavra investidura significa dom, e sua investidura do templo é um dom especial de conhecimento e poder que Deus dá àqueles que estão preparados para recebê-lo. É uma ordenança necessária para voltar à presença de Deus. Então a gente percebe o que aí? Essa citação. E sem essa ordenança, o batismo ele é a porta. Nós temos acesso às moradas do nosso Pai Celestial. Mas para nós chegarmos até lá, ainda existe algumas coisas que nós precisamos fazer. Entre essas coisas, precisamos fazer a nossa investidura. Então, sem investidura, a gente não tem como. A gente vai ficar ali, podemos receber algum reino ali, mas não aquele que nós almejamos. Tá? Somente para aqueles que são investidos, fizeram seus convênios
dentro do templo. Então, é uma ordenança necessária para nós voltarmos à presença de Deus. Ao pensarem nisso, o que motiva vocês a buscar essa ordenança? Pergunta de universitário. O que motiva vocês agora? E aqueles que já têm sua investidura, o que motiva vocês a sempre estarem indo lá, relembrarem? Que motivação vocês têm? Eu gosto muito do esclarecimento, né? Eu peço para Deus esclarecimento sobre meus pecados. Então, o que me levou a fazer cada coisa e o que era a linha, eu peço para Deus me ensinar a linha cronológica da minha vida, né? O que me levou a fazer cada coisa, como cada coisa estava conectada, relacionada, porque assim eu acredito que eu me aproximo mais das pessoas, né? Eu entendo melhor as pessoas, empatia, solidariedade, qualquer um desses sentimentos que nós temos em comum, eu consigo tocar o coração das pessoas, consigo falar com elas, conversar com elas, saber o que elas estão sentindo também, ajudar elas se for o caso. Eu acho que esse é o maior de todos os dons, que eu acredito que seja por aí que Jesus também tenha começado, né? Desde criança. Legal, João, muito bom. João, você tem outros membros da sua família que são membros também junto com você ou não? Não, sou só eu por enquanto. Então, minha mulher ainda vai começar a iniciação. Não. E aí a gente. Você está quanto tempo como membro da igreja? Eu comecei aí agora faz 3 semanas. Você é batizado, você é batizado há 3 semanas, é isso? 3 semanas. Paz. Porque eu já me preparo no Espírito Santo há muitos anos, né? Eu já fui da igreja católica, aí fui para quadrangular, aí me afastei da quadrangular, né? Aí depois voltei para a igreja católica, aí lá eu fui abençoado com o Espírito Santo. Deus me tocou muito forte. Eu fui batizado em fogo ali naquele momento. E aí fui tocado em fogo. E aí, e aí eu peregrинei muitos anos, né, no Espírito, buscando a Deus, contrito. E acabei vindo para cá. Então, você é o nosso membro, nosso aluno e membro mais novo aqui da nossa classe. Então, a gente queria, em nome de toda a nossa classe aqui, a gente quer desejar a você as boas-vindas, né? Eu acho que essa é a sua primeira aula assistindo, né? A sua Depois, eu assisti, tá? a minha, né? Depois você vê com o Anderson como é que você faz para fazer a recuperação das outras aulas que nós já demos, que elas são importantíssimas. Para você só se alinhar, porque na verdade esse curso é para todos, mas principalmente para você que é recém-converso, né, para você entender, por isso que chama Princípios do Evangelho. Bom, mas sinta-se à vontade, além de mim, Gabriele, Amon, Alessandra e os demais que estão aqui, Liene, todos nós podemos te ajudar nesse processo de adaptação, tá bom? Então vamos continuar. Gabriele, você pode ler para a gente que os teólogos... Posso sim. Os teólogos cristãos há muito tempo meditam sobre a pergunta: qual será o destino de bilhões de pessoas que viveram e morreram sem nenhum conhecimento de Jesus? Com a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, recebemos o conhecimento de como os mortos que não foram batizados são redimidos e como Deus pode ser perfeito, justo e também um Deus misericordioso. Lá em Alma 42:15, né? Então, a importância de nós nos prepararmos para ir para o templo, fazermos nossos convênios, a finalidade também dele, depois disso, de nós procurarmos provermos a nossa própria salvação, nós precisamos nos preocupar com os nossos antepassados. Por isso que eu e vocês precisamos nos preparar, porque houve uma restauração do Evangelho, né? Todos nós sabemos que a igreja, com a morte dos apóstolos, já aprendemos isso em outras aulas, o sacerdócio foi tirado da terra por um tempo e foi restaurado, né,
no século passado, através do profeta Joseph Smith, e todas as ordenanças, todas as chaves do sacerdócio foram novamente colocadas na terra para o benefício do homem. E entre elas foi restaurado, né, as chaves que dão a possibilidade de nós ligarmos, né, os nossos antepassados a nós. E a gente faz isso através do trabalho vicário, tá bom? Muito bem. Leiane, você pode ler para a gente? 1 Coríntios 15, 29. Posso sim. Com respeito à ressurreição, Paulo perguntou: de outra maneira, que farão os que são batizados pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Essa aí, Paulo, quando ele chegou na cidade de Corinto, as pessoas estavam lá, né, realizando as ordenanças, né? O único probleminha lá é que elas não acreditavam, elas faziam uma coisa sem acreditar que aquilo ia acontecer. Mas elas tinham aprendido que elas tinham que cuidar de seus antepassados de alguma forma. Mas elas não acreditavam na ressurreição propriamente dita. Por isso que Paulo fala, mas de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Aí, quando ele chegou lá, ele ficou abismado. Mas por que vocês estão fazendo essas ordenanças se vocês não acreditam que os mortos vão ressuscitar? E aí ele pergunta, por que se batizam eles então pelos mortos? Então, a gente percebe que já era uma prática isso, né? Não é uma coisa nova, ela foi restaurada com um conhecimento muito maior. E hoje em dia, o nosso trabalho, nessa época aí, a gente não tinha tecnologia. Imagina só como eles procuravam identificar os seus antepassados. Deve ser bem difícil, bem rústico, né? Hoje, quais são as ferramentas que nós utilizamos? Nossa principal ferramenta que nós utilizamos para identificar nossos antepassados e fazermos as ordenanças por eles. E pode nos ajudar aí. Qual é essa ferramenta? Vocês têm usufruído? Seria o Family Search ou não? Exatamente. Esse mesmo. Essa é a ferramenta mais poderosa que em nenhuma época da era dessa terra nós somos uma geração com muito trabalho pela frente, mas também com uma tecnologia ao nosso lado que nunca outro povo teve. Tiveram que trabalhar era um trabalho muito mais lento. Hoje o negócio está, né, muito mais veloz. Então, um dos motivos que nós vamos para o templo é justamente para fazermos as ordenanças pelos nossos antepassados. Alguma pergunta, João? Alguma dúvida? Tranquilo aí? Os missionários te ensinaram isso, talvez não detalhadamente, mas falaram da importância dessa ordenança, né? Batismo pelos mortos. Mas qualquer dúvida, estamos aqui para tentar te ajudar. Uma coisa que é legal é que tanto membro quanto não membro pode ter acesso ao Family Search, né, irmão? E fazer a sua árvore genealógica também. Perfeito, bem lembrado, Gabriel. Exatamente. Acessível, né, a qualquer pessoa que gostaria de fazer a sua árvore genealógica. Então, nós somos abençoados com essa tecnologia. Está bem quietinha hoje. Alessandra, lê para a gente Jesus Cristo. Sim. Jesus Cristo é a única fonte de salvação. Nosso anseio em garantir que nossos parentes falecidos tenham a oportunidade de se batizar em nome de Jesus é a prova de que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vê ao Pai senão por Ele. Alguns cristãos dos dias de hoje, preocupados com os bilhões de pessoas que morreram sem o conhecimento de Jesus Cristo, começaram a conjecturar-se verdadeiramente há somente um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Exatamente. Né? Então, Jesus Cristo é um só Deus, né? Um só Jesus Cristo, uma só fé,
um só batismo, né? Um só Senhor. Então a gente precisa realmente entender muito bem isso, né? Que em nem todos os lugares, por mais que as pessoas ensinem o Evangelho de Jesus Cristo, elas precisam de complementos que elas não têm e que vocês e elas só vão encontrar dentro do nosso convívio, dentro da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, né? Eu posso confirmar para vocês isso, tá? Porque eu também fui, como o João aí, eu já fui um peregrino, né? Muito novo. Eu ia com a minha mãe, mas eu ia. Mas eu já fui da Umbanda até a Sexonoe, né? Filosofia de vida, uma coisa. E dentre esses intervalos, aí eu fui visitando outras igrejas, mas nunca vi nada parecido de alto nível como a Igreja de Jesus Cristo dos anos últimos dias, né? Então, a importância de nós aproveitarmos, né, essa bênção de estarmos aqui hoje, usufruindo desse conhecimento, né? Então, o mundo cristão hoje, ele está em busca, e vai continuar buscando. Uma hora eles se encontram, uma hora eles encontram os missionários. E se tiverem com o coração aberto, eles vão ouvir, né, o que nós temos a acrescentar a eles. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu ia dizer que assim que eu entrei para a Igreja dos Mormons, eu recebi o livro dos Mormons, né? Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Eu recebi o livro dos Mormons e, cara, eu já acabei. 3 semanas de igreja eu já acabei o livro, né? Eu já tô no segundo, que é aquele de... Segundo Nef, né? É muito bom mesmo. Eu descobri minha verdadeira vocação lendo o livro dos Mormons, que é história, se eu quero ser historiador. Eu comecei a fazer faculdade de Direito, só que eu não terminei, porque eu perguntava muito para Deus, assim, o que deveria ser, né? Como eu deveria ser, se aquilo que eu estava procurando fazer era certo, né? Que era ser advogado. Eu acabei descobrindo que aquilo não me servia, porque eu ia ter que me tornar algo que não estava no meu coração, né? E aí eu passei muito tempo depressivo, ansioso, porque eu não sabia o que fazer da minha vida. E aí, lendo o livro dos Mormons, eu descobri que eu queria fazer história. E eu realmente, porque eu me lembro nas minhas memórias, quando eu estava na escola, quando eu estava no cursinho para fazer faculdade, eu me encantava, eu me magnetizava pelos professores de história. E aquilo já era Deus falando assim, é isso, João, é isso. Mas eu não quis ouvir, eu preferi ir pela parte do dinheiro, porque eu sou uma pessoa humilde. A minha mãe, eu não tenho pai, meu pai morreu antes de eu nascer e a minha mãe acabou me criando sozinha, acabou nos criando numa condição assim um pouquinho difícil. E aí eu escolhi direito porque eu achei que seria a forma mais rápida de ganhar dinheiro e acabei assim. Bom, João, mas continue com o seu foco. Precisamos sim, né? É uma profissão muito, muito boa, excelente por sinal. E você com conhecimento que vai adquirir daqui para frente, né? As suas aulas serão aulas produtivas e maravilhosas. Pode ter certeza, né? Muito bem. Obrigado. Pode ler para a gente. Gabriel, consegue ler de novo para nós? Um pouquinho grande, mas estamos chegando no finalzinho. Consigo. A doutrina de que os vivos podem ser batizados e realizar ordenanças pelos mortos vicariamente foi revelada novamente ao profeta Joseph Smith em Doutrina e Convênios 124, 128, 132. Ele aprendeu que não só a salvação individual é oferecida aos espíritos que aguardam a ressurreição, mas que eles também podem ser unidos no céu como marido e mulher e ser selados a seus respectivos pais e mães de todas as gerações passadas,
assim como seus filhos de todas as gerações seguintes podem ser selados a eles. O Senhor instruiu o profeta de que esses ritos sagrados só podem ser realizados de maneira adequada numa casa construída em seu nome, um templo. Obrigado, Gabriel. Então, aí está bem explicadinho, né? Doutrina e Convênio 124, 28 e 32 fala exatamente sobre as orientações que o profeta Deus recebeu com relação às dúvidas e o que ele precisava saber sobre essas ordenanças, sobre o processo de ressurreição. E aí lá fala várias coisas sobre os graus de glória, sobre a primeira ressurreição, segunda ressurreição, amanhã à tarde. Então, tudo isso a gente pode revisar, vocês podem revisar ou estudar, porque a gente não tem muito tempo aqui para revisar detalhadamente, mas o que a gente sai daqui entendendo a importância é de que a gente tem que entender que a salvação, nossa salvação, ela é individual, tá? Mas ao mesmo tempo é um assunto de família. A gente tem que buscar a nossa individualidade para buscar e voltar para ser de Deus, porque já uma vez nós saímos de lá sozinhos, né? Mas nós podemos voltar, nós vamos voltar sozinhos, vamos ter que nos apresentar individualmente, mas em contrapartida, por termos construído uma família aqui, né? Gabriela aí que já está, né, com o seu príncipe aí do lado, está, né, tá trabalhando todo, estão crescendo como um casal. Se preparando futuramente para ela para ser uma sacerdotisa, ele um sacerdote do Deus Altíssimo. É isso que vocês aprendem no templo. Então, essas promessas, elas são reais. O trabalho agora daqueles que chegaram aí, conseguiram formar sua família, o trabalho é familiar mesmo. Muita luta junto, né? E ao mesmo tempo trabalhar a sua salvação individual. Então, acho muito legal quando ele fala assim, mas aqueles também que podem ser unidos no céu como marido e mulher e ser selado a seus respectivos pais e mães, todas as gerações passadas, assim como seus filhos, todas as gerações seguintes. Ou seja, existe um elo, vou dizer para vocês assim, existe um elo que ele está sendo, né, ele está sendo feito uma corrente, né? E esse elo, às vezes, ele vai ser quebrado. Sabe como isso vai acontecer? Quando aquele membro da família resolveu que ele não quer fazer parte mais desse caminho. E aí ele acaba se afastando, e aí o processo é difícil, e aí ele acaba rompendo um pouco esse elo. Mas esse elo ele pode ser refeito de novo. E o processo continua. Ou seja, eu estou aqui, meu pai está aqui, minha mãe, meu bisavô, né? Meu tataravô, e assim vai. Todo mundo aqui para trás. Para frente, tem quem? A minha geração, né? A minha filha, as minhas filhas, a minha neta, né? O meu bisneto, e assim vai. Então, você está aqui, você olha para frente e você tem geração. Você olha para trás, você tem os seus antepassados. Ó, esse elo, ele é feito de ambos os lados. Entende isso? Então, por isso que é importante a gente fazer esse trabalho pensando com esses objetivos. Tá bom? Então, quando vocês estiverem no templo, pensarem que nós estamos trabalhando para prover a salvação de nossos antepassados também. João, lê para a gente. Libertar os mortos da prisão, as ordenanças vicárias que realizamos dentro dos templos, a começar pelo batismo, tornam possível a ligação entre as gerações, cumprindo o propósito da criação da terra. De fato, sem essas ordenanças, a terra seria completamente destruída na vinda de Cristo. Bem, né? Existe aí a profecia que fala, né? O coração dos pais será voltado aos corações dos filhos e dos filhos a seus pais, para que a terra não seja destruída pelo fogo, né? Não seja queimada. Então, esse é o trabalho. E quando a gente pensa nesse trabalho, a gente vai ser levado para a história da família.
tá? Então, vocês que já têm essa prática, vocês podem estender isso para aqueles que não conhecem. Como é que entra, né? Gabriel falou isso sobre o nosso ambiente do Family Search. Ele é a ferramenta que a gente pode ensinar as pessoas na nossa família. A gente pode colocar várias coisas lá, né? Eu, pelo menos, tenho tido a experiência. Se um dia alguém acessar a minha conta, vai ver lá, né, que eu tenho fotos, eu tenho histórias, eu pego foto da minha bisavó, e aí eu conto porque já peguei algumas historiazinhas com meus tios, né? Eu não conheci, mas alguém conheceu, e esse alguém que conheceu da família conta uma historinha dela, e você vai lá e alimenta. E é maravilhoso, porque até eu vou lá e fico revendo. E aí, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo é como se eles estivessem fazendo parte, é como se eles só passaram desse mundo, mas é como se eu tivesse tido um convívio com eles, né? Então, esse é o sentimento que eu tenho. É uma aproximação que há com aqueles que já partiram. Muito grande, pelo menos para mim. Alguém queria comentar alguma coisa sobre isso? A gente está bem no nosso final da nossa aula. Bem, vou tirar aqui encerrar nosso slide. A gente já está aqui bem né, em cima do nosso horário. Eu só queria dividir com vocês o sentimento sobre essa aula de hoje. Que nós possamos sair daqui com um desejo muito grande de poder buscar nossos antepassados, fazer nossa história da família. Né? João quer ser um historiador, já pode começar aí, começando pela sua família. E aí fazer a sua história. Né? Todos nós temos uma história a contar. Então, presto um testemunho para vocês que eu sei que essas coisas são verdadeiras. Que o Senhor ele vai ajudar vocês nesse trabalho. Como tem ajudado milhões de pessoas. E as experiências têm sido a cada passo. Né? Vocês vão ser ajudados ao fazer essa obra. Né? Os seus antepassados eles vão ajudar vocês a encontrá-los. Esse é um dos maiores milagres desse trabalho. Tá? Eu queria testificar e deixar essa aula com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quem poderia fazer a última oração para nós? Cleiane, pode fazer para nós a última oração? Posso sim. Ótimo. Nossa, que Gabriele, só uma coisa. Eu ainda não consegui entrar em contato contigo, o padre é o Anderson.